graças a Deus, porque Deus vai trabalhar, Deus vai operar, até que esses escolhidos entrem na posição, porque é na posição que Deus quer derramar a bênção, é na posição que Deus quer alegrar, é na posição que Deus quer renovar, é na posição que Deus quer fazer tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, na posição de homem de Deus e na posição da mulher de Deus. E Deus levantou profetas, homens de Deus, pessoas que veio para nos orientar, pessoas que viveram um determinado momento na sua história, aonde Deus ia usar poderosamente. Muitos deles foram a boca profética, muitos deles falaram a verdade, muitos deles curaram, libertaram, restauraram, levaram a palavra e a palavra produziu os efeitos para a qual foi lançada. Mas muitos deles também, como nós ministramos na sexta-feira, ouviu a voz do Senhor, Deus falou, e ele não quis fazer, ele não quis fazer, ele não quis obedecer. E a palavra dizia a nós, que muitas das vezes, a desobediência traz consequências muito graves nas nossas vidas. A desobediência pode trazer temporais, ventos fortes na nossa vida. E aí Deus colocava no nosso coração, onde nós falamos sobre Jonas. Jonas, um grande homem de Deus, um profeta de Deus, um homem que Deus queria usar poderosamente, para quê? Para ser a boca dele, para uma nação que estava em pecado, uma nação que estava ali, o pecado subiu, cheirou mal as narinas do Senhor, e Deus queria dar um basta nisso, mas a palavra nos ensina que Deus, ele não ama o pecado, mas Deus ama o pecador, mas não o pecador que está no pecado. O Senhor ama o ser humano, porque o homem foi feito, a mulher foi feita à imagem e semelhança de Deus, e Deus ama a sua criação, mas o Senhor não quer ver a sua criação perdida, desamparada, sofrendo, porque também a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e as pessoas pecam, erram, mas a misericórdia de Deus está sobre a vida do ser humano, porque Deus é bom, e a Bíblia diz que as suas misericórdias duram para sempre, elas se renovam a cada manhã, e isso é tão importante para nós, irmãos, isso é tão importante, e Deus levantou esse homem chamado Jonas, para ser a boca profética, mas esse homem, ele não agiu, não ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz do seu coração, e o coração do homem é enganoso, nós somos, muitas das vezes, enganados pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração, e ali Jonas ouviu a voz do seu coração, Deus falou e ele desobedeceu, e através dessa desobediência, o que é que aconteceu? E a palavra nos traz que Jonas, Deus falou, vai para Nínive, vai lá, você vai profetizar, e ali então, Jonas, de vez de ir para Nínive, foi para Jope, de Jope pegou um navio para Tarsis, e aí então, o que aconteceu? A desobediência. Deus queria tratar com ele de uma forma poderosa, porque Deus havia dado uma ordem ao seu profeta. Ele não era qualquer um, ele era um homem a qual Deus usava, mas ele preferiu fugir. Deus mandou ele ir para Nínive e ele fugiu para Tarsis. Se ele fosse para Nínive, ele poderia ir de carruagem, com o que tinha naquele tempo, mas não, ele preferiu descer para Jope, pegar um navio e ir para Tarsis. Totalmente oposto. É como se tivesse que ir para a zona leste, ele foi para a zona sul. E ali entristeceu ao Senhor. Então a desobediência entristeceu a Deus. E Deus então ele vai tratar com este homem. Mas Deus só trata com quem Deus ama. E Deus ama Jonas. Deus amava Jonas. E Jonas, então, foge do Senhor. E olha que perigo, Deus falava aos nossos corações, aonde tem uma pessoa desobediente, o que é que pode acontecer na vida de pessoas que estão convivendo com pessoas desobedientes? E essa desobediência pode até trazer morte para a família.
Como assim, pastor? A Bíblia diz que Jonas entrou aonde? No navio. E Deus, então, a Bíblia diz, não sou eu que digo. Olha o que diz a Bíblia. Eu vou ler esse texto e depois nós vamos falar o que Deus dá ao nosso coração. Diz assim, no livro de Jonas, quem foi Jonas? Foi um grande homem de Deus, e foi escrito por ele. E diz assim, Jonas, filho de Amitai, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Ou seja, um homem fugindo da presença de Deus, um homem desobediente, saiu e entrou no navio, mas Deus precisava ajustar com ele, acertar com ele. Mas olha que interessante, ele entrou num navio, só que aonde ele entrou, todos aqueles do navio estavam correndo um grande risco de vida, porque o próprio Deus, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Ou seja, um homem fugindo da presença do Senhor entrou num lugar, e nesse lugar aonde ele entrou, Deus queria tratar com ele, mas ele estava num lugar aonde que não tinha como falar somente com ele. Então Deus levantou uma tempestade, ventos fortes, para quê? Para justamente tratar com esse homem. Mas e quem é que estava no navio? Que culpa tenho eu? Que culpa tem o marinheiro? Que culpa tem o capitão de estar com uma pessoa que estava fugindo da presença de Deus? E aí o texto começa a nos ensinar, começa a nos orientar, que é uma tempestade, é uma fúria no mar, que os próprios marinheiros não acreditam no que eles estão vendo, porque eram homens do mar, homens que conheciam tudo o que acontecia no mar, mas desta maneira jamais. E aí então eles colocaram no seu coração, o navio vai afundar, porque a tempestade era muito forte. O que eles fizeram? Começaram a tirar as coisas, os pesos, os alimentos, coisas importantes, começaram a jogar fora, para fora do navio, para aliviar o navio, justamente para quê? Para ver se acalmava, se não iria afundar. Mas não adiantava nada, porque o homem estava ali. O problema era Jonas, o problema não era o navio, o problema não era o barco, o problema era Jonas que estava ali. Deus estava tratando com Jonas, e Jonas estava ali então naquela situação. E aí, falando, comentando, esses marinheiros começam a clamar aos deuses deles. Deuses com letra minúscula, deuses que tinha boca, mas não falava, Deus que tinha perna, mas não andava, Deus que tinha ouvidos, mas não ouviam. E ali eles clamaram aos deuses dele, e nada aconteceu. Até o momento que o capitão, ele desce no porão, quando ele chega lá, ele observa. Quem está lá? Dormindo. Jonas. E o marinheiro, o capitão, fala para ele, Jonas, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo? O navio está a ponto de afundar e você dormindo aqui. E aí o capitão leva ele lá para cima, e ali então eles lançam sorte. Onde está o problema? Porque isso é impossível. E lançaram sorte. Com quem está o problema? Lançaram sorte. Caiu, sabe com quem? Com Jonas. E Jonas, então, assume a responsabilidade. Nesse momento, ele diz, o navio está assim, é por minha causa. A tempestade está aí por minha causa. E por causa disso, é que está dessa forma acontecendo. E o navio vai afundar. Só tem um jeito.
se vocês me lançarem fora do navio. E aí, então, aquelas pessoas, os marinheiros, falam, como é que nós vamos lançar esse homem fora do navio? Porque se tudo isso está acontecendo por causa dele, imaginou se nós vamos lançar ele fora, o que é que vai acontecer conosco? Mas aí eles oraram, clamaram a Deus, e Jonas falou, só tem um jeito, me lança fora. E aí, então, lançou Jonas fora. E é tão interessante a gente saber que, muitas das vezes, o problema está em pessoas. Está em pessoas. E muitas das vezes essas pessoas, pelos seus vícios, pelas suas drogas, por tudo que ele tem feito de errado, tantas coisas, entra dentro de uma casa e aquela casa começa a ser destruída. Aquela casa já não tem mais paz, aquela casa já não tem mais amor, já não tem mais alegria, já não tem mais esperança, porque tudo ele está consumindo ali, tudo é voltado a isso. E ali perde-se a alegria, perde-se a esperança, por quê? Porque tem alguém desobediente dentro daquele lar, dentro daquela casa, naquele local. Mas Deus, ele vai tratar com essa pessoa. Deus vai tratar com essa pessoa. E aí, então, para que haja paz, harmonia, dentro do navio, dentro do lar, dentro da casa, dentro das famílias. E ali, então, resolveram jogar Jonas para fora. Jonas, a partir do momento que os marinheiros jogaram ele para fora, o mar se acalmou, o vento parou de soprar fortemente. E o que aconteceu? Houve paz. Agora chegou o momento do tete-a-tete, daquele desobediente com Deus. Os desobedientes vão ter um tete-a-tete com Deus, porque os escolhidos não têm escolha. E aí, então, Deus já providenciou um grande peixe que já engoliu o menino, levou para as profundezas do mar, 3 dias e 3 noites, no ventre de um peixe, lá no fundo do mar. E ali, então, era o tratamento que Deus estava fazendo com ele. Deus permite a pessoa ir no fundo do poço, no fundo do mar, para reconhecer quem é Deus na vida dele. Que a desobediência, o que é que pode ocasionar? Pode ocasionar a morte. E a Bíblia diz que Jonas, aos 44 do segundo tempo, ele estava praticamente morrendo, já não tinha mais jeito. E ele se lembrou, foi um estalo. Ele começa a orar, ele começa a imaginar tudo aquilo que Deus havia dito, tudo aquilo que Deus havia falado. E através da oração de Jonas, no fundo do mar, dentro de um ventre de um peixe, Deus falou com ele. E ele se arrependeu e clamou a Deus. Só foi ele clamar a Deus, que Deus o respondeu. Irmãos, em nome de Jesus, independentemente onde as pessoas estão, Deus só está esperando as pessoas reconhecerem os seus erros, reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus pecados, para Ele estender a mão e levantar de novo. Deus só está esperando, Deus só quer uma oportunidade, uma única chance. E as pessoas não estão dando chance, não estão dando oportunidade a Deus, para que Deus possa mudar a história deles. Pessoas estão morrendo, pessoas estão indo para o inferno, porque não clamam a Deus, não buscam a Deus. Não são pessoas que muitas das vezes reconhecem, pessoas que não são humildes de coração. E essas pessoas estão morrendo. E a Bíblia nos ensina que ali no fundo do mar, Jonas clamou a Deus. Deus pegou aquele peixe, já lançou ele na praia. E ali, então, aquele homem começa a falar. Olha o que Deus queria. É tão interessante, eu comecei a meditar nesse texto, irmãos. Eu comecei a meditar. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando na gente. A gente tem a capacidade de viajar no texto. E o texto só fala isso. E olha o que Jonas, olha o que Deus queria falar para aquele povo. Era um povo, era um reinado, eram pessoas, eram muitas pessoas, era uma cidade que Deus queria tratar. Ele só era para falar isso. Olha o que Deus queria que Jonas falasse. Capítulo 3,
Verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia, ele tinha que falar só isso, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Era para ele falar isso, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Ela será destruída. Subvertida significa destruída. Era a única coisa que ele tinha que falar. Mas por que ele só iria falar isso? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, já estava trabalhando com aquele reinado. O Espírito de Deus já estava trabalhando com aquele povo. O Espírito de Deus já estava trabalhando com o rei. E ele começou a ministrar simplesmente isso. Ele só dizia isso, aqui o texto diz. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, só isso, só, porque o Espírito Santo já trabalhou, já operou, Deus já deu sonho, projetos, situações que aquele povo já estava temente, porque eles sabiam o erro que eles estavam fazendo, eles sabiam de tudo que estava acontecendo. Tudo eles sabiam, mas precisava Deus levantar um profeta. Eu não sei se ali na cidade observaram quando o peixe vomitou Jonas. Falou, de onde veio esse homem? Saiu do ventre de um peixe abriu a boca e esse homem saiu. Eu não sei o que aconteceu porque a palavra não diz, mas eu fico imaginando um homem andando, falando isso. Há 40 dias. Essa cidade vai ser destruída. Simplesmente isso. E a palavra do Senhor diz aqui, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, descia as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho, e da violência que havia nas suas mãos. Com uma única palavra, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que fala, muitas das vezes é a multiforme a palavra do Senhor. Eu estou falando algo para você, mas você está entendendo o que Deus está falando ao teu coração. Cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade, cada um está passando por situação, mas a multiforme a palavra de Deus. Quando eu falo, você ouve, mas Deus está falando a sua necessidade, Deus está falando ao seu coração. Aqui todos nós temos diferença, pensamentos diferentes, situações diferentes, mas Deus fala com todos, e é assim que aconteceu, quando o homem de Deus resolveu abrir a boca, reconheceu que iria morrer, ele levantou, orou a Deus, clamou a Deus, Deus trouxe ele de volta, e ele ali começa a falar, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Ou seja, Deus já estava trabalhando, Deus já estava operando, Deus precisava simplesmente que o profeta abrisse a sua boca. E muitas das vezes, irmãos, em nome de Jesus, eu sou o profeta, você é o profeta, nós somos os profetas, e muitas das vezes as coisas estão acontecendo no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, porque nós não estamos abrindo a boca, nós não estamos profetizando, nós não estamos clamando, nós não estamos buscando o Senhor de todo o nosso coração. Deus vai usar quem? Deus vai usar quem? Deus quer te usar, irmão, em nome de Jesus. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é sacerdócio. Então nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos. E aí então, o texto diz isso. Então eu quero dizer para a amada igreja, que muitas das vezes, temporais, tempestades, não é o diabo, não, é tratamento de Deus. É tratamento de Deus para com seus filhos amados. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. E nós temos um Pai que nos ama
e quer nos corrigir. Mas por que Ele quer nos corrigir? Porque Ele quer que nós vivamos o melhor dessa terra. Nós vamos viver tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos alegrar, Deus quer nos renovar. Deus não fica feliz com você infeliz. Deus não fica feliz com você desempregado. Deus não fica feliz com você triste, abatido, doente, enfermo. Isso não alegra o coração do Senhor. Mas nós temos que entender algumas coisas. Deus, Ele permite algumas situações justamente para quê? Para que a gente possa reconhecer quem é Deus na nossa vida, para a gente se encontrar com o Senhor Jesus, para que Jesus possa mudar a nossa história. E é isso que Ele quer. Eu tenho certeza, queridos, em nome de Jesus, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca o seu nome enquanto Ele está perto. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está no seu lar, o Espírito de Deus está na sua casa, o Espírito de Deus está na sua família, o Espírito de Deus está em você. E Deus quer te usar. E Deus quer te usar. Então não seja desobediente ao que Deus tem para você. Deus te chamou, Deus quer fazer grandes coisas, Deus quer te levantar, chega de ser cauda, Deus quer te levantar como cabeça no seu lar, na sua casa, nos seus negócios, na sua família. Você vai ser conhecido no seu meio, na sua parentela, como um homem de Deus, um homem que operou sinais e maravilha, um homem que, onde põe a mão, Deus abençoa. E é isso que Deus quer de nós. Agora chega de viver a mesmice, chega, irmão, em nome de Jesus. Se você conhecer a Deus, a Bíblia diz, errais, não conheceram as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus, nós precisamos conhecer o Deus do qual nós servimos, nós precisamos ter comunhão com Ele, porque Ele é Pai, e Ele quer o melhor para os seus filhos, e Ele quer o melhor para mim, o melhor para você. Então não se preocupe, diz o Senhor, porque de ti cuido eu cuido, mas venha, me busque de todo o coração, porque quando você me buscar, você vai me achar, eu serei um achado seu, diz o Senhor. O maior tesouro que você pode achar é Jesus no seu coração, é o Espírito Santo trabalhando dentro de você, é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo dentro de nós, e nós com o Espírito Santo não tem para ninguém, e muitas das vezes nós estamos andando como se nós tivéssemos abandonado, triste, o Senhor não se lembra de mim, parece que o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor nunca se esqueceu de você, meu irmão. O Senhor te ama, e o Senhor traz essa palavra nessa noite para mostrar para você que Deus permite algumas tempestades. Então Deus permite situações, mas Ele permite com dor no coração muitas das vezes, assim você como pai. Nós não queremos falar não para os nossos filhos, nós não queremos privar eles de algumas coisas. Mas você sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom para o seu filho. E muitas das vezes, com dor no coração, você diz não. Com dor no coração, você corta o Wi-Fi. Por quê? Porque quem ama, cuida. Quem ama, trata. Quem ama, se preocupa. E os filhos são presentes de Deus. São herança que Deus nos deu, e nós temos que fazer o quê? Cuidar dos nossos filhos, amar nossos filhos, ensinar os nossos filhos, e é isso que Deus quer. Mas diante dessa palavra, irmãos, isso alegrou muito o meu coração, porque Deus corrige. Agora imaginou vocês, olha só, para pensar, imagine vocês agora, através da desobediência, o que Deus fez, e ainda pela sua misericórdia, porque Deus deu uma nova chance para Jonas. Segunda chance deu, ele foi, pregou, e Deus fez sinais e maravilha. Mas pela desobediência, ainda Deus teve misericórdia. Agora, você imaginou, quando Deus trabalha, coloca nós em situações, justamente para a gente crescer, justamente para a gente ter no nosso coração, na nossa vida, experiências com Deus. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, porque Deus também permite alguns ventos fortes, algumas tempestades na nossa vida. Ele permite,
mas põe paz no seu coração, que aí é diferente. Quando Deus está no controle de todas as coisas, nós colocamos paz, independentemente da circunstância, independentemente do que acontece. Pode se levantar ventos fortes? Pode. Pode se levantar tempestade? Pode. Mas quando Deus está conosco, fica tudo mais fácil. Você vai passando, e eu vejo que Deus sempre está trabalhando, operando, nos ensinando, querendo que nós vivamos aquilo que você nunca viveu. Deus quer dar experiências para nós, experiências as quais você nunca teve. E é justamente nessas experiências que eu quero falar com a amada igreja, e a gente vai entrar num texto poderoso, maravilhoso, aonde pessoas, homens de Deus, que ouviram a voz de Deus, obedeceram a Deus, veio a luta, veio a tempestade, veio o vento contrário, mas Deus não os abandonou. Deus estava ali com ele, e Deus ali com eles proporcionou eles viverem o que nunca viveu, passar por lugar que eles nunca passaram, viver novidade de vida, viver de uma forma que eles não vão contar a história, eles estão fazendo história. É diferente, você contar a história e você viver a história, é totalmente diferente. Então, em nome de Jesus, vamos ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14. É um texto que todos nós conhecemos, é um texto muito forte, muito poderoso, aonde esse texto, ele também se encontra no livro de Marcos e no livro de João. É o mesmo texto, mas somente no livro de Mateus fala de algo que nós vamos falar agora. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E diz assim a palavra do Senhor: logo a seguir, compeliu-se Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entrando o barco, já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tornou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Palavra tremenda, palavra maravilhosa, palavra que nos alegra, palavra que você observa que houve um vento contrário, uma tempestade em alto mar. Mas antes de chegar na tempestade, a Bíblia começa a relatar que Jesus,
ele havia feito a multiplicação dos pães. Deus havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos, e havia alimentado praticamente 5.000 homens, mulheres e crianças. Mas naquele tempo não se contavam nem mulheres nem crianças. Então, provavelmente, daria muito mais de 10.000 pessoas. Com certeza que ele havia alimentado com 5 pães e 2 peixinhos. Era um grande milagre. Era algo que os discípulos do Senhor, eles pararam, eles ficaram atônitos pelo que eles viram. Porque nós conhecemos a história. Aquelas pessoas já entardeceu, aquelas pessoas estavam com fome, e Jesus falou para os seus discípulos alimentarem eles. E eles não tinham condições, não tinham dinheiro, e não tinham condições de comprar, porque não tinha como fazer tanto para tantas pessoas. E aí, então, Jesus manda dividi-los, Jesus pergunta: o que tens? E ali trouxeram de um jovem, de uma criança, trouxeram 5 pães e 2 peixinhos. E Deus só trabalha, Deus só multiplica o que tem. Deus, ele pode fazer a existência do nada, mas muitas das vezes Deus quer fazer do que tem. Se tem algo, Deus vai multiplicar. E é assim que Deus faz. E aí, dessa maneira, Deus multiplicou. E os seus discípulos estavam atônitos, eles não entenderam ainda o que havia, como Deus fez isso, e sobrou praticamente 12 cestos. Além de alimentar praticamente mais de 10.000 pessoas, se contarem todos, sobrou 12 cestos, para mostrar para cada um dos seus discípulos, que eram 12, o que Deus havia feito. Cada um olhou, pegou o cesto, só tinha um, e multiplicou. Os discípulos levaram, abençoaram, distribuíram. Quando voltou, estava cheio o cesto. Então, eles, na sua cabeça, eles não entenderam todo esse milagre ainda. Então, eles estavam atônitos ainda. Só que aconteceu, entardeceu. E aí Jesus fala: então você sai daqui agora, você atravessa o mar da Galileia, que tem praticamente 25 quilômetros de extensão e de largura 13 quilômetros. E Jesus falou: você atravessa o mar, vai na frente, porque eu vou orar. E Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus foi orar, subiu ao monte e foi ter um particular com Deus, foi falar com Deus, a importância de nós orarmos a Deus, clamarmos a Deus. E eu creio, a Bíblia não fala qual foi a oração de Jesus, mas eu creio que Jesus estava orando para Deus, para que Deus criasse uma situação para mostrar para os seus discípulos quem ele poderia se tornar, para que eles pudessem ter experiência com Deus. Eu creio que Deus mandou ir aquele vento contrário lá, porque eles já tinham ido, eles tinham saído praticamente às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde. E era praticamente quase 6 horas da manhã, a 4ª vigília. Quase 6 horas, 12 horas, ele no mar. Então, o vento era contrário. O que significa? Eles estavam indo para atravessar. A impressão que dava é que ele dava 2 remadas para frente e voltava uma. Dava 2 e voltava uma. Porque o vento era contrário. E eles não conseguiam atingir o objetivo. Ficaram no meio do caminho, já cansado, já triste, preocupado, vento forte. E cadê o mestre? Ele nos obrigou a entrar nesse barco. A Bíblia diz que Jesus compeliu eles. Compelir significa forçou eles a entrarem. Mas por que Jesus forçou eles a entrar? Porque Jesus queria justamente que eles tivessem uma experiência, eles tivessem que viver o que eles nunca viveu. Seria uma grande tempestade, mas ele iria mostrar que eles iriam sobreviver, porque Deus estaria com ele, Jesus estaria com ele. E muitas das vezes Deus permite alguma situação na vida da gente, porque você pensa que você está sozinho. Você não está sozinho, porque Deus está observando, Ele está te observando os detalhes da sua vida, o que tem acontecido com você, e põe algo no seu coração. Na hora certa, no momento certo, Ele vai vir, Ele vai chegar. E é justamente isso que você tem que entender. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Deus tem compromisso com você. E muitas das vezes,
o vento contrário tem abatido, tem te abalado, tem te entristecido. Talvez chegou o desemprego, talvez chegou a enfermidade, talvez chegou N situações que tem te abatido, talvez chegou a notícia má. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu quero dizer, o vento é contrário, mas não se preocupe, porque Jesus vem vindo, Jesus vem vindo, Jesus vem vindo, e aonde Jesus chegar, as coisas começam a mudar, as coisas começam a transformar. Aonde Jesus entra, Satanás vai bater em retirada. Aonde Jesus entra, o desemprego vai embora. Aonde Jesus entra, a saúde vem, a paz vem, a harmonia vem, a alegria vem, a esperança vem. Então, aonde Jesus vem, e aí então esses homens, desolados, sem entender o que é que estava acontecendo. Mas uma coisa é certa, Jesus forçou uma situação. Mas forçou por quê? Porque Jesus queria que eles vivessem uma experiência profunda. E nós precisamos ter experiência com Deus. Irmãos, em nome de Jesus, chega de falar de testemunho dos outros. Chega de falar de testemunho dos outros. Você olha, o irmão trocou o carro, o irmão comprou a casa, mas olha a vida do irmão, o homem é uma benção, Deus tem trabalhado, Deus tem operado, e você vê acontecer, a irmã foi curada, aí você olha, poxa, não foi curado, olha o que aconteceu, morreu. Então a gente vê as pessoas, parece que tudo acontece com os outros, e conosco nada acontece. O nosso testemunho, nós não temos um testemunho, nós temos um testemunho. Será que Deus se agrada disso? Deus quer nos dar o melhor, Ele quer mudar essa situação, e Ele permite, irmãos, em nome de Jesus, porque não é eu que digo, a Bíblia não está falando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então é um momento que você está vivendo, é um momento que eu estou vivendo, mas está cooperando para o bem. Para quê? Para que eu pare, olhe, observe. Nós somos pessoas inteligentes. Olha a situação. Não sabe como fazer? Busca do Senhor, peça sabedoria, peça inteligência do Senhor, que o Senhor vai te dar. Se você não tem, peça, Ele vai dar livremente, porque o Senhor quer ver você voando, alegre, feliz, vivendo o melhor dessa terra. E é isso. E aí então, essas pessoas têm que entender, então são experiências que nós temos que passar. Você precisa passar por experiência. Você precisa, irmão, em nome de Jesus, eu preciso passar. E as experiências com Deus é maravilhoso. Você passa alegre, feliz, cantando, dando glória a Deus. E é isso que alegra o nosso coração. E ali, então, Deus permite essa situação. Mas por que Deus permitiu? Porque Deus ama, Ele quer tratar. Irmão, nós somos raquíticos. Nós somos raquíticos espiritualmente. Nós não conhecemos a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vai te libertar. Libertar o quê? A nossa mente. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se você entender isso, você vai buscar o poder de Deus através da palavra. E a palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós não podemos ser somente ouvintes, nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Deus fala, mas Deus fala com objetivo. Deus fala para mudar a nossa mente. O Senhor fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se nós temos uma mente renovada em Cristo Jesus, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra, nós vamos viver o sobrenatural, nós vamos avançar, nós vamos conquistar coisas que as pessoas vão ficar de boca aberta. Mas por que você conquistou? Porque Deus é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então levanta a tua cabeça, meu irmão, levanta a tua cabeça, minha irmã. O que nós estamos passando, muitas das vezes, é um vento contrário, que Deus está permitindo. Mas por que Deus está permitindo? Para que a gente saia nadando. A água bateu, sai dando umas braçadas. Não fique parado, ande, clame, busque. Porque o que busca acha, o que bate se abre, diz o Senhor. E nós não podemos se conformar. Muitas das vezes o inimigo entrando no seu lar, o inimigo entrando na sua casa, o inimigo entrando na sua família, o inimigo roubando você. E a gente acha que é tudo natural, é tudo normal. Não é natural, não é normal, diz o Senhor. Então nós temos que colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós temos que colocar os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família, o nosso lar, a nossa casa, nas mãos do Senhor. O nosso trabalho na mão do Senhor. Porque Deus tem compromisso conosco, com você. Mas se você não clama, se você não busca, como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Você vai continuar contando história dos outros.
Porque Deus fez. E Ele faz mesmo. Mas será que Deus não me ouve? Deus não te ouve? Alguma coisa está acontecendo. Então, nós não podemos ser rebeldes. Nós não podemos, como aconteceu com Jonas. Nós precisamos buscar ao Senhor, ter vida no altar, clamar a Deus, porque Deus vai te responder. Ele é o maior interessado na sua vida. Ele é mais interessado na sua vida do que você mesmo. A gente não entende isso, irmão. A gente não entende isso. Se nós entendêssemos isso, a igreja estava lotada. A igreja estava lotada, abarrotada. Mas as pessoas não entendem. E vão vivendo, e vão vivendo. Acontece qualquer coisa? Liga para o pastor, com muito amor, com muito carinho. Nós vamos ouvir, nós vamos orientar, nós vamos ensinar. Quantas vezes? 1. Quantas? 2. Quantas? 3. Quantas? 4. Quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Nós vamos continuar falando, nós vamos continuar orientando. E a nossa maior alegria é ver a igreja curada, a igreja avançando e a igreja conquistando. Essa semana, fiquei triste, irmão, fiquei triste. Terça-feira, eu e o evangelista Rodrigo pegamos um jovem, drogado, acabando com a família, acabando com o lar, acabando com a casa. Tipo Jonas. Estava ali, e onde ele está, o problema generalizado, né, para toda a família. E a gente ficou triste, porque nós levamos, eu deixei de ir trabalhar, Rodrigo deixou de trabalhar, montamos um esquema, pegamos o rapaz, pegamos o pai, levamos lá na clínica. Chegamos lá na clínica, assinei, paguei, por 30 dias, com muito carinho, é a igreja fazendo a obra. E o menino dizia assim, eu faço qualquer coisa aqui dentro, qualquer coisa, eu venho aqui, trato, faço qualquer coisa, mas eu não entro ali, que era a igreja. Eu não entro ali. E se me obrigar a entrar ali, eu vou embora. Nós ficamos, mais ou menos, umas 2 horas. Falando. E ele, é quem está nele. Ele odeia igreja. Mas é a igreja que está estendendo as mãos para ele. Você vê com o contrassenso? Eu odeio, eu não quero. E falava. Aí é uma clínica evangélica, cristã, que a gente leva, mas a gente sabe que quem cura, quem liberta, é Jesus. E ele não permitia, mas por quê? Porque ele sabia que se ele entrasse ali, ele seria liberto. Se ele entrasse ali, ele teria a sua vida mudada, transformada. Mas o inimigo nele, eu não quero. E aí chegou uma hora da conversa, bom é Deus, viu, irmão? Eu não sou bom, não. Chegou uma hora da conversa, eu falei para ele, filho, o que é que a igreja te fez? O que a igreja te fez de mal? Porque para pensar desse jeito, para agir dessa forma, a igreja deve ter feito algo terrível na sua vida. Eu vou falar uma coisa para você, só me dá uma razão, eu só quero uma. O que a igreja te fez para você odiar a igreja? Eu não vou falar, porque se eu falar, não fala, uma só, só quero uma. E ele não falou, porque não tem nada. E aí Deus me deu algo na hora, eu achei tão interessante. Eu falei, filho, você precisa ter uma metanoia. Metanoia. O que é metanoia? Metanoia é uma mudança de mente. Você tem que mudar a sua mente. Você tem que mudar a sua forma de pensar. É uma metanoia. Aí Deus falou assim para mim, se você não tiver uma meta, você vai ficar um noia. Você tem que ter uma meta, um objetivo. Se você não tiver um objetivo, se você não deixar Jesus entrar no seu coração, você precisa ter a meta. Porque se você não tiver meta, você vai continuar noia. Você vai continuar dessa maneira. E o Espírito Santo falou. Ele falou. Aí eu saí da sala, deixei lá. E ali então o Rodrigo, com aquela paciência, porque ele já passou por tudo isso, falou, resolveu ficar. Deixamos na terça, quarta, quinta-feira, liga o telefone. Pastorzão, quando ligou, já imaginei. Saiu.
saiu. E eu fiquei triste, irmão. Eu fiquei triste não por causa do tempo, do desgaste, de tudo que nós fizemos. Mas é uma grande oportunidade que ele tinha. Mas eu acho ainda que ele precisa descer um pouquinho mais. Ainda não desceu tudo, acho que está na boca do peixe, mas ainda não está nas profundezas. Vai ter que descer um pouco mais. Mas eu quero dizer justamente isso para a igreja. A gente fica triste, porque a gente quer o melhor de Deus. A gente, sabe, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Deus, então, permite situações na vida da gente, justamente para quê? Para a gente ter experiência com Deus. Fui lá, tinha um rapaz aqui que a gente viu, faz 9 meses que ele está lá. O menino, ele andava todo torto, nem andava se arrastando aqui, álcool. Faz 9 meses que está lá, já vai ter alta. Tirei foto com ele, abracei ele, falou, pastor, eu tendo a minha alta aqui, eu vou para a igreja, eu vou estar com vocês lá. Falei, amém, queridos, que Deus abençoe, estamos com as portas abertas. Mas é tão bom quando você dá uma chance. É como a pastora sempre fala, a gente está num barco e a pessoa está morrendo, se afogando. E você joga uma boia com uma corda. E a pessoa tem que segurar aquela boia, se prender e não soltar. Porque se soltar, vai afundar e vai morrer. E aí, então, é justamente isso. E nós somos esse, a igreja é isso. É o papel da igreja, amar, estender as mãos, ouvir, falar, justamente para que haja mudança, metanoia na vida das pessoas, transformação de mente. E Deus, ele sempre ocasiona oportunidade. E diante desse texto lindo e maravilhoso, a palavra do Senhor diz que Deus, então, insistiu para eles entrarem. Eles entraram no barco. Só que Jesus já estava vendo tudo o que aconteceu. E aí diz que era um vento contrário. O vento contrário estava praticamente batendo, as águas batendo no barco, e o barco quase a ponto de afundar. Mas Jesus, olha a diferença, quando Jesus tem propósito. Porque foi Jesus que mandou eles. Então, eles foram, eles obedeceram. E pela obediência deles, Jesus está presente em todos os momentos. Quando nós somos obedientes a Deus, você pode pôr paz no seu coração, que Deus estará contigo aonde você estiver. Ele vai ser a sua sombra à tua direita. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque Deus é contigo. E se Deus é por nós, é maravilhoso. O inimigo pode tentar se levantar, mas se ele vem por um caminho, ele vai ter que sair por 7, porque maior é o nosso Deus, maior é quem está conosco. Isso é poderoso. Então, Jesus observou, ali estavam eles, naquele barco. E aí, então, Jesus começa a andar. Jesus já começa a quebrar todas as leis científicas, as leis naturais. E ele vem andando, ele vem de encontro. Para quem? Para quem estava com necessidade, quem estava passando por uma dificuldade, porque o vento era contrário, e Jesus vem na direção deles, e quando eles olham, tipo 5 horas da manhã, tudo escuro, vê uma luz se aproximando, primeira coisa, fantasma, é fantasma, se desesperaram, esqueceram até das lapadas das ondas do barco, olharam, tremeram e gritaram, é fantasma. E Jesus fala, não, sou eu, acalma-te, sou eu que estou chegando para mudar essa situação, porque Jesus vem na direção deles, irmãos, em nome de Jesus está vindo na sua direção, pode pôr isso no seu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O Jesus está vindo na tua direção, sabe por quê? Porque Deus sabe as suas necessidades, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o vento que se levantou na sua vida para te entristecer, para te abater, e você pode até estar pensando que vai morrer financeiramente, morrer espiritualmente, morrer o seu relacionamento, morrer o seu casamento, você pode até estar pensando, mas eu tenho uma boa notícia, Jesus está chegando, Jesus
Jesus está vindo na sua direção. A Bíblia diz que Jesus, o nosso Deus, é o socorro bem presente na hora da angústia, da tristeza, na hora da preocupação. Está preocupado? Ele é o seu socorro. Ele vem vindo. Põe paz no seu coração. Jesus está vindo. Você não vai terminar do jeito que você está pensando. O inimigo está falando, mas quem dá a última palavra é o Senhor, na minha vida, na sua vida. Põe paz no seu coração, porque Jesus está vindo. E ali então Jesus se aproxima, chega perto, e ali então, esse texto, até aí, está nos 3 evangelhos. Mas somente no evangelho de Mateus, que fala de Pedro. Somente no evangelho de Mateus. Aonde Pedro era diferente, irmão. Pedro era diferente. Pedro era ousado. Ele era ousado. Eu acho tão interessante, porque se você entrar no livro de Pedro, não tem essa história. Por quê? Porque quem está contando é Mateus. Mateus estava no barco, mas ele não saiu. Então Mateus está contando história de Pedro. Então, é o que eu disse no começo. Nós queremos fazer história ou contar história? Mateus, nesse momento, está contando a história. De quem? De quem ousou a viver o que nunca viveu. Ousou o sobrenatural. E Deus permite nas nossas vidas situações para você viver o que você nunca viveu. Para você andar onde você nunca andou. Por quê? Porque Jesus, ele está vindo ao seu encontro para mudar não somente o que você está pedindo, não. Jesus tem muito mais para você. Jesus quer dar muito mais. Muito mais do que você pensa, muito mais, diz o Senhor. Eu tenho muito mais para dar do que Satanás para levar. Põe isso no seu coração. Eu tenho muito mais para dar do que Satanás para levar. Pode pôr, o que Satanás deu, ele leva. Mas o que Deus te dá, ninguém põe a mão. Ninguém tira, pelo contrário, vai crescer. Em nome de Jesus. E aí então, Pedro, ele observa a oportunidade. Todos os 12 estavam aonde? Dentro do barco. Segura para lá, segura para cá, e estavam ali. De uma certa forma, estava protegido pelo barco. Mas, e muitas das vezes, nós precisamos sair da nossa zona de conforto para poder viver o sobrenatural. Se você quer viver experiências novas, o sobrenatural de Deus em todas as áreas da sua vida, você tem que sair da acomodação. Você tem que sair do meio de pessoas que muitas das vezes vai te segurar. Não, não vai. Não vai que você vai se afogar. Não vai, Pedro. Não vai, Pedro. Pedro, não vai. Pedro, na sua ousadia, falou para Jesus: se é o Senhor que está aí, me manda ir até aí. Aí Jesus falou: mas ele é ousado mesmo, né? Ele quer viver o que eu vivo, porque Jesus, ele é o sobrenatural, ele fazia tudo. E se ele se colocou numa posição, se é o Senhor que está aí, me manda ir ter contigo. E que Jesus falou? Vem, 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 em nome de Jesus. O Senhor está nos chamando para viver o sobrenatural de Deus. O Senhor está nos chamando para viver o que você nunca viveu. Pensar o que você nunca pensou. Agir de uma forma que você nunca agiu. Deus está nos chamando para viver o melhor de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas muitas das vezes não podemos nos acomodar. Porque Deus é o Deus de tudo. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele é o dono de tudo. E Deus quer te dar o melhor. Não somente na área financeira, na área espiritual, na área familiar, na vida com seus filhos. Deus quer te dar muito mais do que você pede. Mas para que isso aconteça, nós temos que sair do comodismo. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos que agir pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Viva o sobrenatural. E Jesus está falando hoje: vem, vem viver o que você nunca viveu. Venha fazer o que você nunca fez. Venha realizar o que você nunca realizou. Porque eu sou Deus, é eu que estou chamando, diz o Senhor. E Deus quer que você saia da sua posição de comodismo. Está tudo bem. Dentro do barco, está tudo bem. Só que você vai contar a história de pessoas que estão evoluindo, que estão crescendo, que estão fazendo acontecer.
em N situações. Você sabe disso. Quer contar história? Ou viver história? Viver o compromisso com Deus. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus quer te alegrar, Deus quer te renovar, Deus quer mudar os seus pensamentos, Deus quer mudar tudo sobre você, para você viver o melhor de Deus nesta terra. Mas para isso que aconteça, eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que sair, muitas das vezes, do meu mundinho, dos meus pensamentos, eu tenho que mudar, muitas das vezes, as companhias que estão comigo. Talvez você é a cabeça onde você está, mas as pessoas só estão te sugando. Anda com sábio, que você será sábio. Eu tenho que andar com pessoas iguais ou melhor do que eu, para me aprender. E as pessoas, você só está ensinando, só te sugando, e você não tem a oportunidade de sair, de observar, de planejar, de projetar novos voos como águia, projetos, propósito. Irmão, em nome de Jesus, nós estamos vivendo no Brasil, com essa crise que está aí, a crise existe, mas tira a palavra crise, tira o S, crie algo, crie uma nova situação, planeje, projete. A Bíblia diz, projetando tu alguma coisa, sede firme, que a luz do Senhor vai brilhar no seu caminho. Deus é contigo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus quer que você viva o diferencial. Deus quer que você viva a novidade de vida. Irmãos, em nome de Jesus, nós temos que andar para frente. Quem anda para trás é caranguejo. Põe isso no seu coração. Você tem um Deus que te ama. Como o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida? Desta maneira, nada acontece. Nada acontece, é um dia após outro, é um dia menos, um dia menos, um dia menos. Não é um dia menos, não, tem que ser um dia a mais. Um dia a mais, um dia vivido, um dia cheio das promessas, cheio da alegria do Senhor, cheio da presença de Deus, para a gente caminhar. Irmão, em nome de Jesus, o tempo está passando, o tempo está passando, o tempo está passando. Você já não é mais como era 10 anos atrás. Você não é mais. E as coisas estão passando, e você tem força ainda, em nome de Jesus, tem graça, tem sabedoria, e tem a presença de Deus, e na presença de Deus tudo se faz novo. Então, irmão, em nome de Jesus, eu me alegro o coração quando eu vejo isso aqui, esse grande homem de Deus, que ousou a enfrentar ventos contrários, mas ele sabia que Jesus estaria ali, e quando Jesus chegou, ele se posicionou, falou, se é o Senhor mesmo, é lógico que ele sabia que era Deus, mas ele queria sair do anonimato, ele queria sair do meio daqueles 12, porque aqueles 12 naquele momento estavam preocupados com alguma coisa, mas aquele não, Pedro queria viver o sobrenatural, ele queria viver, ele sabia que aqueles 12 ali, os 11, estavam preocupados em não morrer, mas ele não estava preocupado em não morrer, ele estava preocupado em viver o sobrenatural, porque se Deus estava ali, ele sabia que aconteça o que acontecesse, Jesus estaria com ele, porque quem chamou ele? Quem chamou ele foi Jesus, e quando Jesus chama alguém, irmão, pode pôr paz no seu coração, ele falou, venha com as suas limitações, venha com os seus pensamentos, venha com a sua forma de pensar, porque eu mudo, eu restauro, eu transformo a sua mente, metanoia na sua mente mudada, mente transformada, para que Deus possa te usar, Deus dá sonhos, projetos, propósitos, para quê? Para a gente viver, chega de viver de sonho, o lugar que mais tem sonho enterrado em cemitério, o lugar que tem mais sonho enterrado em cemitério, pessoas que não ousaram acreditar nos sonhos de Deus. Nós temos que aprender, irmão, em nome de Jesus, eu estou insistindo nisso, o Espírito Santo está falando, chega, irmão, chega em nome de Jesus, mude de ação, mude de atitude, para cada ação existe uma reação, é a lei da física, cada ação tem a reação, cada ação que você põe em Deus, Deus está contigo aonde você estiver, e é isso que Deus quer. Agora, se a gente continuar do mesmo jeito, amanhã é segunda, depois é terça, depois é quarta, e aí? Vai continuar tudo do mesmo jeito? Você está passando pela vida, você não está marcando a vida das pessoas, você tem que aprender a marcar a vida das pessoas.
Você tem que ser importante na vida das pessoas. Da sua boca tem que sair palavras de vida. As pessoas têm que ter prazer em estar com você. Deus faz conexão. Deus faz conexão. Então, se você ora, você clama a Deus, Deus já conecta com outra pessoa que você nem imagina. Deus conecta lá. E a pessoa vai precisar de uma pessoa como você. Como você. E Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua forma de ser. Deus vai mudar o seu salário. Todos nós queremos salário, né? Todos nós queremos ser salário. Mas nós precisamos ter, primeiro, Deus. Prosperidade. Salário é para quem trabalha para os outros. Aqui nós temos muitos empreendedores. Poxa vida, se eu trabalho para alguém, eu me esforço, eu trabalho, quem eu estou enriquecendo? A pessoa para qual eu trabalho. E você? Será que você não poderia ser patrão? Será que você não poderia, de repente, ter uma visão diferente? Você é bom no que você faz. Não estou falando para ninguém pedir a conta, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando para vocês, para você ganhar a visão. Ganha a visão. Visão de águia. Um dia eu era funcionário. Eu sempre fui funcionário. Mas um dia, orei a Deus, clamei a Deus, e Deus me abençoou. Hoje eu posso exercer uma outra função. Só que tudo que eu pensava como funcionário, que eu queria que fosse bênção para mim, eu proporciono aos nossos funcionários. Trato com dignidade, trato com amor, carinho, respeito, salário digno, e é isso. Então você tem as pessoas. Agora, se você só trabalha, e muitas das vezes você não para pensar, será que você não poderia ser um profissional da sua área? Hoje nós temos grandes oportunidades, irmão, é empreendedorismo. Você vê aí, você entra aí no Face, você entra nas mídias aí, como ganhar dinheiro, e muitas das vezes a gente preso, só reclamando, só murmurando. Então Deus quer dar uma metanoia na cabeça da gente, mudança de mente. Tá certo, eu entendo, eu já sou aposentado, e eu pensava assim, quando eu aposentar eu vou sossegar. Irmão, estou trabalhando 3 vezes mais. 3 vezes mais eu estou trabalhando de quando eu trabalhava como funcionário. Mas graças a Deus, porque Deus está comigo. O Espírito de Deus está comigo, Ele me renova, Ele me alegra, e eu vou caminhando, vou abençoando, eu abençoo. E graças a Deus por você poder abençoar, porque você só dá o que você tem, e se você tem é porque Deus te deu primeiro. Isso é poderoso, irmão, e a gente somos agentes de milagre. Então, se eu pensasse como funcionário, talvez eu não poderia estar ajudando a tantas pessoas como a gente ajuda hoje. Será que Deus não quer te levantar para você abençoar a vida das pessoas? Pessoas que muitas das vezes não têm condição nenhuma, mas Deus quer te levantar como cabeça, levantar como homem de Deus, como, sabe, Deus dá sabedoria, e a Bíblia diz, se você não tem sabedoria, você peça a Deus, que Ele vai te dar. Então, visão, a Bíblia diz que o Senhor dá os seus enquanto dormem. Deus dá os seus enquanto dormem, mas antes de dormir, clame ao Senhor, Senhor, me dê sonhos proféticos, Senhor, abre a minha mente, Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu faço isso, que a Tua graça esteja sobre a minha vida, e aí a graça do Senhor, o amor do Senhor, Deus vai fazer conexões, Deus vai trabalhar, Deus vai operar, Deus vai te levantar, você deixa de ser cauda, e passa a ser cabeça. Cabeça não anda arrastando não, quem arrasta no chão é cauda. A cabeça pensante. Você não vai precisar correr atrás da bênção, você vai e a bênção vai vir atrás de você, porque Jesus vai estar com você. É assim que nós temos que pensar, irmão, em nome de Jesus. Temos que ter ousadia, irmãos.
Irmão, pela misericórdia do Senhor, eu sou o menor que tem aqui, e sou mesmo, de tamanho, mas de tudo. Mas eu quero dizer para vocês, se eu pensasse pequeno, nós não estaríamos num templo como esse. Esse templo não seria próprio. Deus nos deu, mas por quê? Porque a gente ousou a fazer, a crer naquilo que ninguém acredita. Às vezes, eu dou testemunho para os pastores, amigos nossos, e eles olham aqui, eles veem, nós somos muito pequenininhos, mas nós somos bem arrumadinhos, nós procuramos fazer o melhor para Deus, mas se não tivéssemos ousadia, jamais estaria aqui. Nós vamos fazer agora 15, né, pastora? 16 anos, com 16 anos, há quanto tempo nós temos esse prédio próprio? Olha o que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer muito mais ainda. Mas por quê? Porque Deus nos dá ousadia, e é isso que a gente quer passar para a igreja. Nós queremos passar para vocês, em nome de Jesus. É só com o pastor, é só com a igreja. Você é a igreja, você tem que receber as bênçãos do Senhor, a inteligência do Senhor. Então a gente não pode se conformar, não. Não pode se conformar, em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça, Jesus está vindo ao seu favor, Jesus vem justamente para você viver o que você nunca viveu, e Ele está falando para você, venha viver o sobrenatural, venha mudar de mente, venha mudar o seu coração, mude o seu coração, mude a sua forma de ser, mude a sua forma de pensar. Irmãos, existe uma lei que é maravilhosa, que é a lei da semeadura. O que você plantar, você colhe. Só que você está colhendo algumas coisas que você não está feliz, você não está contente. Mas por quê? Porque é o que você plantou. Plantar não é obrigado, mas colher é. Se você plantou, você está colhendo. Mas Deus sempre nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade para trocar a semente. Troque a semente. Troque a semente, não plante a mesma semente, que vai nascer a mesma coisa que tem te entristecido, que tem te abatido, que não tem feito você caminhar. Troca a semente, diz o Senhor, para você viver coisas diferentes, colher frutos diferentes. Não vamos passar por esse mundo simplesmente por passar. Vamos marcar nossa história. Né? Eu estava pensando nisso. Aí, eu entrei no livro de Atos, né, que a gente faz uma brincadeira aqui na igreja, sobre o livro de Atos, né? E é uma verdade, é uma verdade. Você sabe que o livro de Atos, ele vai até o capítulo 28, né? O livro de Atos vai até o capítulo 28, que é justamente, olha aqui, o livro de Atos termina aqui no capítulo 28, que é as últimas considerações. Ele termina, o livro de Atos é o nascer da igreja, é o nascimento da igreja. Então, você entra no livro de Atos, você tem desde quando nasceu, todas as fases da igreja. E aí eu brinco com a igreja e falo assim, irmãos, abra a Bíblia aí, livro de Atos, capítulo 29. Aí os irmãos olham assim, pastor, só vai até o 28, só vai até o capítulo 28. A sua vai até o 28? 28? Todos aí ou tem o 29? Tudo 28, né? Aí, mas por quê? Porque Deus encerrou o livro de Atos no capítulo 28 e conta a história desses grandes homens. Mas o capítulo 29 está sendo escrito por Deus a nosso respeito. Como Deus vai escrever a sua história? Grandes homens de Deus têm escrito, marcaram um tempo de forma positiva ou de forma negativa. Nós falamos de um homem aqui, Jonas. Deus deu uma nova chance. Sansão teve uma nova chance? Sansão teve uma nova chance? Não teve. Porque o capeta, o demônio, quando prenderam ele, a primeira coisa que fizeram, furaram os 2 olhos dele. E aí? Não dava para usar mais. Satanás, ele é astuto e usou dessa forma. Mas Jonas teve uma nova chance. Deus deu uma nova oportunidade para Jonas. E Deus está dando para nós, nesta noite, uma nova oportunidade. Independentemente do que você fez, que você deixou de fazer, do que você pensa. Deus está falando, venha, venha. Venha viver o novo de Deus. Venha viver o que Deus tem para você. Venha fazer história. O próprio Deus está escrevendo a minha história. O próprio Deus está escrevendo a sua história. Uma coisa importante, irmão. Não importa
a forma que você começou. Não importa a forma que você está. O mais importante é a forma que você vai terminar. E Deus, nessa noite, nos dá uma grande chance, uma nova oportunidade para a gente refletir como está a nossa vida. O que você deseja? O que você almeja? Deus está falando. O que você deseja, eu também desejo. O que você almeja, eu também almejo, diz o Senhor. Porque Deus te dá sonhos, Deus te dá projetos, mas os sonhos, os projetos não são seus. É Deus que te dá esses sonhos, esses projetos. Só que você não tem a capacidade de transformar esses sonhos, esses projetos em realidade. Mas, se você permitir o Espírito Santo, se você permitir Deus ser o seu Deus, Jó dizia, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje de contigo andar. Andar com Deus é diferente. Então que você nesta noite, deixa Deus entrar na sua vida, que você não vai conhecer Ele de ouvir falar não, Ele quer andar com você, Ele quer mudar a sua mente, o seu coração, Ele quer mudar a sua forma, Ele quer que você dê valor ao que tem valor. Começa por aí, filhos, dê valor ao que tem valor, e o que tem valor é a sua vida, o que tem valor é o seu lar, a sua casa, a sua família. Valorize o que Deus te deu, porque se você valorizar o que Deus te deu, Ele vai começar a abrir muito mais em todas as áreas da sua vida. Então, queridos, o grande homem de Deus, Pedro, olhou, andou sobrenatural. O vento continuou batendo, e ele, por uns momentos, tirou os olhos do Senhor. Olhou a tempestade, olhou os ventos. Automaticamente afundou. Ele afundou. E clamou a Deus, a Jesus, pedindo socorro. E o Senhor é o socorro bem presente. Na hora da angústia, estendeu as mãos para ele, levantou ele, colocou os dois no barco. O mar se acalmou, o vento se acalmou. Aquela experiência que Jesus havia outorgado a ele, para eles passarem. Pedro foi aprovado. E Jesus falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé. Mesmo com a pequena fé de Pedro, ele andou sobre o mar. Ele caminhou sem afundar. Tirou os olhos, afundou. E Deus nessa noite está dizendo, olhe para o Senhor, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para o Senhor Jesus, autor e consumador da sua fé. Olhe para o Senhor, não tire os olhos do Senhor, porque Ele está na sua direção, para você viver o melhor de Deus. E Deus, nesta noite, chama você. Quer viver o sobrenatural? Quer colocar esses projetos, esses planos em ação? Então, se coloque de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, para que o Espírito Santo coloque na sua mente, coloque no seu coração, o desejo, a ousadia de viver o que nunca ninguém viveu, de andar por caminhos que nunca ninguém caminhou. Pedro andou pelas águas, caminhou sobre as águas, ninguém andou sobre as águas, senão Jesus. Então, Pedro viveu novidade de vida, e aquilo, eu creio que na vida dele, no ministério dele, serviu algo poderoso. E aí a gente começa a ver a história de Pedro, o que Deus fez com Pedro, a sombra de Pedro que acontecia, pessoas eram curadas, eram transformadas, porque ele ousou a viver pela fé. Que você nessa noite, você venha ousar a viver pela fé. Fecha seus olhos, nós vamos orar, para que o Espírito Santo de Deus esteja falando aos seus corações. Depois entoaremos mais um louvor, e a glória do Senhor vai descer sobre este local, em nome de Jesus. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra. A sua palavra é vida.
A sua palavra é alimento, a sua palavra que nos sustenta. Somente o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Palavras, Senhor, que nós ouvimos, porque a tua palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Que nesta noite o seu maravilhoso Espírito venha sobre a mente, o coração dos teus filhos amados, dos teus filhos queridos, que se encontram nesta noite na tua casa. Senhor, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi dita, que os teus filhos possam guardar essa palavra no seu coração. Não sejais somente ouvintes, mas sejais praticantes, diz o Senhor, porque a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus tem autoridade para mudar o mundo espiritual, para trazer à existência aquilo que não existe, para levantar o que está caído, para transformar vida, para restabelecer lar, casa, família, levantar o homem, levantar a mulher, para viver novidade de vida, viver o que nunca ninguém viveu, andar por onde nunca ninguém andou, viver as promessas, viver as bênçãos, viver a graça, viver a alegria do Senhor. Então, papai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe a cada irmão, abençoe a cada irmã, abençoe a cada lar, abençoe a cada casa, abençoe a cada família. Senhor, nós vamos sair daqui nesta noite, meditando na tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Guardaremos a tua palavra no nosso coração. E, Senhor, em nome de Jesus, quando nós adormecermos, nos dê sonhos, nos dê projetos, nos dê propósito, e essa palavra gravada no nosso coração vai fazer nós amanhã é um novo dia, amanhã começa uma nova etapa, amanhã começa um novo ciclo, segundo semestre do ano começa amanhã. Chega, Deus já deu um basta nesse primeiro semestre. Deus nos sustentou, Deus nos guardou. E a partir de agora, vamos viver de fé em fé, de glória em glória, viver o sobrenatural, andar sobre as águas, buscar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então nos abençoe, nos fortaleça, papai. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as palmas glorificam ao Senhor.